Alguma vez você já se perguntou o que seria de nós se acontecesse uma terceira guerra mundial? Certamente que sim, e apesar de fazer parte da curiosidade de muitas pessoas, o cenário seria catastrófico. Para ilustrar melhor o que estamos falando, na Primeira Guerra Mundial, estima-se que 20 milhões de pessoas morreram, enquanto na Segunda, mais de 80 milhões de pessoas morreram. No terceiro, estima-se que sim, talvez seja o nosso fim. Ou talvez não. Vamos conhecer agora como seria uma terceira guerra mundial. Bem, primeiro vamos tentar imaginar algumas razões pelas quais o presidente da maior potência bélica do mundo se envolveria no conflito global. O primeiro, e talvez o mais popular atualmente, é devido ao conflito da Síria. Em resumo, encurtando bem a história, a Síria enfrenta uma guerra civil há vários anos, onde o governo de Bashar al-Assad tentou ser derrubado pela oposição. De um lado, os que apoiam o governo dele está a Rússia, a China e o Irã, e os que apoiam a oposição está os Estados Unidos, União Europeia, Turquia e Arábia Saudita. Uma vez que os Estados Unidos resolveram atacar o governo sírio e a Rússia a apoiar o governo sírio, está pronto um conflito global. Outra razão seria pelo conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Recentemente, os líderes das duas Coreias fizeram um acordo de paz permanente, mas nada nos garante que um conflito entre nações não estão presentes. Neste caso hipotético, os Estados Unidos iria apoiar seu aliado, a Coreia do Sul, e sob essa suposição, a China voltaria a ter em suas mãos a Coreia do Norte. Outra razão seria os Estados Unidos atacar o Irã para impedir o desenvolvimento de seu programa nuclear, que obviamente a Rússia e a China não iriam ficar de braços cruzados. E finalmente, talvez alguns altos atentados. Sim, porque a história tem sido palco de vários deles, os chamados de Operações Bandeira Falsa. No dia 27 de fevereiro de 1933, os alemães despertaram com o edifício Reichstag açoitado por um incêndio. Adolf Hitler culpou os judeus e os comunistas pelo ataque, a fim de ter um pretexto para acabar com seus adversários comunistas. Um outro caso envolve o governo da antiga União Soviética, que em 1939 disparou seus canhões contra o seu próprio povo russo, para depois culpar os finlandeses e invadi-los. E assim, há muitos exemplos. Ultimamente, foram levantadas várias especulações de que o ataque às Torres Gêmeas foi uma operação de bandeira falsa. Podemos chegar à conclusão de que sobram motivos para uma guerra. Não seria tão estranho se algumas dessas nações inventassem qualquer tipo de atentado, para depois travar uma guerra e reivindicar o trono da maior potência do mundo. No caso improvável de que por qualquer razão uma guerra mundial começasse, os dois lados seriam divididos da seguinte forma. De um lado estariam os Estados Unidos, Israel, a OTAN, o Japão, a França, Reino Unido e Coreia do Sul, enquanto o outro lado ficaria a Rússia, a China, Coreia do Norte, o Irã, a Síria, Cuba, entre outros. Agora, uma vez desatada a guerra, as redes sociais como o Twitter e o Facebook teriam um papel muito importante na disseminação das informações. Embora seja provável que essas redes sociais sejam censuradas de certa forma, talvez sejam criados algoritmos para evitar o compartilhamento de informações militares primordiais sobre bases aliadas ou possíveis ataques estratégicos. Mas, graças ao fato de sites possuírem backups e servidores no mundo inteiro, seria muito difícil ficarmos totalmente desconectados durante uma guerra. Teríamos que ficar preparados com sinais dos aplicativos, que serão criados para emitir sinais de alerta, nos avisando de possíveis ataques ou nos atualizando com informações. A China, por alguma estranha razão, passou a importar mais de 575 mil toneladas de arroz desde 2011 e em 2012 importaram 2,5 milhões de toneladas. Muitos especialistas acreditam que seja pela escassez de arroz e que não há nenhuma razão clara pelo drástico aumento dessa importação. Outros relatórios dizem que a mesma coisa está acontecendo com minerais e metais preciosos e leite em pó. Parece que estão se preparando para algum evento.
Além do mais, a China está construindo cidades muito grandes, com arranha-céus e parques, e estas cidades estão completamente vazias, mesmo tendo a capacidade de acomodar mais de 64 milhões de pessoas. E que tal a Rússia, que construiu enormes bunkers nucleares em Moscou para abrigar 12 milhões de pessoas e proteger a população contra uma guerra nuclear? Em outra parte do mundo, como no Ártico, alguns países europeus criaram o maior banco de sementes do mundo, no intuito de preservar a biodiversidade de espécies de cultivos para alimentar a nossa civilização caso ocorra uma catástrofe global. Bem, parece que todo mundo está se preparando para uma guerra. E se isso acontecer e as nações decidirem se atacar com armas nucleares, então acabariam com quase metade da população. Fazendo uma comparação, no dia 6 de agosto de 1945, foi detonada uma bomba nuclear em Hiroshima, pondo um fim na Segunda Guerra Mundial. As explosões chegaram a ultrapassar a altura do Monte Everest e sua potência era de 15 a 21 quilotons, respectivamente. Posteriormente, foram detonadas mais bombas como provas. A mais potente até agora é a bomba Tsar, com 58 megatons de potência explosiva, ou cerca de 333 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. Ninguém duvida que hoje tenham bombas mais poderosas, sem dúvida capazes de dizimar países inteiros. E o que aconteceria com a América do Sul e a América Latina? Talvez países como México, Argentina, Colômbia ou Chile permaneceriam neutros em um conflito como esse. Talvez a Venezuela apoiaria os aliados russos para atacar os Estados Unidos, ou talvez toda a América entraria em conflito. Difícil prever. O que podemos dizer com certeza é que a economia iria atingir a todos nós. E como seria o mundo depois desta guerra? Bom, se só a guerra não exterminar com todos os seres humanos, então, a falta da camada de ozônio que protege o planeta se encarregará disso. Isso aconteceria devido às explosões nucleares. A radiação atravessaria a água dos oceanos a uma profundidade de 30 metros. Na superfície da água também vivem os fitoplânctons, que apenas uma pequena dose dessa energia magnética do Sol bastaria para deter a reprodução desses organismos. O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Junto com ele, desapareceriam pouco a pouco o resto dos habitantes do mar. Os oceanos se converteriam em desertos. Uma vez que a Terra ficasse desprotegida dos raios ultravioleta do Sol, as vegetações seriam devastadas, pois os raios UV danificariam os cloroplastos, e sem o verde, os humanos e animais poderiam não sobreviver. Sem contar as inúmeras doenças que causaria a forte radiação deixada pela guerra. Obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.